o sentir. Nós já demos algumas pinceladas sobre respeitar este sentir, mas eu acho que é sempre bom relembrar, porque todos nós queremos e andamos sempre à procura de regressarmos a nós próprios, que é das coisas que nós sentimos mais saudades, muitas vezes, e o que nos leva a realmente a ajudar, a apoiar nesse caminho de encontro é muito o nosso sentir, que nos permite então começar, ok, vou aqui ouvir-me, vou começar aqui a entender melhor o que é que eu percebo, o que é que eu entendo. E eu gostaria então de te pedir que comeces então a trazer aqui algumas ideias mais concretas sobre respeitar este sentir. Bom, bom dia para todos, boa tarde, eu não sei onde vocês estão. É o seguinte, respeitar o sentir. O que é sentir? Sentir vem aqui, ó, coração. O que te aquece o seu coração? O que te dá realmente aquela, nossa, eu vou fazer. Não, eu não vou fazer. Respeitar é você. Respeitar o que você vê, a sua intuição. E isso está muito atrelado ao teu amor próprio. Você entendeu? Porque quando você não tem o seu amor próprio, você não olha para você, você não sente, você simplesmente vai atropelando as coisas e fazendo sem percepção. Vai fazendo no automático, tá? E muitas vezes, quem nunca, né, conversou sozinho? Quem nunca conversou sozinho? Essa é a melhor pessoa em determinados momentos que você tem e que você pode conversar. Você já parou para observar o que você fala e o que você responde? É com você que você está conversando, lá dentro. Então, por mais que você não veja uma situação, não enxerga, quando você conversa e vê, aquilo ali te leva a algumas respostas que te coloca a refletir. Se você estiver atenta e desperta para esse momento. Se não tiver, você pode até conversar sozinha e nem perceber nada disso. Então, por isso, é muito legal você estar sempre olhando para você, para dentro. O que é esse olhar para dentro? É se conhecer, é o autoconhecimento. Então, é muito relativo em um monte de coisas. Em relacionamento, em fazer uma coisa ou não fazer. Em ter a determinação, eu quero isso na minha vida. Você quer? E você está disposta a fazer o que precisa ser feito para ter ou conseguir? Você está disposta a renunciar algum tempo da tua vida para os seus estudos? Ou sei lá, o que é que você quer? Ou você só quer ir na onda? Qual é a qualidade que você quer desse preenchimento? É um preenchimento de festas? Não que esteja nada errado, não, é maravilhoso divertir, tá? Mas qual é o conteúdo que você tem? Que você alimenta a tua alma? Porque é esse que vai te dar vida. É esse que não vai te trazer um vazio. Porque quando a gente tem um vazio desta forma, você não sabe o porquê. E nada te preenche. Aí muitas vezes você vira uma pessoa um pouco mais pesada e tudo que é pesado é mais difícil de carregar. Até você mesmo. Raquel. Sabes que quando falaste neste tema, eu acabei por me lembrar muito, às vezes, daquela queixa que existe
que é, eu tive todos os sinais e, entretanto, eu não me ouvi. E agora eu estou nesta situação. E por isso as pessoas sabem do que estamos a falar. Em algum momento, elas tiveram uma situação na vida delas em que elas perceberam que se tivessem ouvido, poderiam ter evitado estar numa situação que neste momento lhes traz dor, ou que lhes trouxe dor. E às vezes as pessoas têm muito medo da dor, não é? É natural, nós protegemos-nos do sofrimento. Só que aqui também, quando entramos num momento de dor e de sofrimento, também é um indicador em relação ao que nós não nos ouvimos. É quase como se fosse uma experiência que falasse connosco e dissesse: olha, sabes, isto acaba por te dizer que se tu te ouvires, possivelmente tu evitas determinadas situações. E quando nós também temos esta abordagem de começar a educar-nos para ver as coisas mais como uma aprendizagem, nós livramos-nos muito da culpa, porque temos muita tendência, se nos apanhamos, se nos encontramos numa situação mais desafiadora, achamos muitas vezes que fizemos algo mal. E é muito importante que nós nos libertemos desta culpa. Há pessoas que, obviamente, conseguem fazer a libertação da culpa, às vezes por um processo mais mental. Há pessoas que acabam por ter que fazer uma libertação da culpa, às vezes mais pelo corpo, com técnicas trabalhando o corpo, trabalhando a parte emocional, para realmente começar a ganhar uma nova vida. Porque se eu estiver cheia de culpa, e quem diz culpa, diz raiva, diz vergonha, enfim. Como é que toda essa carga emocional, não é? Dessas emoções a pesarem-me tanto, como é que eu ouço o meu sentir? O meu sentir fica muito mais baixinho. É como se ficasse abafado. E às vezes nós é que acabamos por nos abafar. Porque mesmo assim aquela vozinha está lá e ainda dá os seus sinais, ainda nos alerta. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Ignoramos. E aqui há que também, se calhar, adiantar um pouco, porque é que nos esquecemos de respeitar o sentir. E isto vem muito, em nome, muitas vezes, de uma certa carência, de uma falta de amor. Porque quantas vezes é que não nos colocamos a engolir um sapo para não magoar o outro? Quantas vezes é que ignoramos a nossa vontade de dizer não, de colocar um limite, de dizer já chega e pensar, não, mas isto depois, o que é que os outros vão dizer? Quem é que me vai apontar o dedo? Que consequências é que eu vou ter se eu disser realmente o que eu quero? E é muito importante aqui ter esta noção de a nossa voz interna e depois da própria narrativa que nós temos dentro de nós, como tu estavas a dizer. Porque conversa é que eu tenho comigo, não é? Como é que eu sou comigo? Sou tranquila, sou relaxada ou sou a senhora do chicote, não é? Porque isso faz toda a diferença. Andreia. Bom, Raquel, você me fez lembrar um outro momento da minha vida. Dessa culpa, dessa conversa interna, que eu sempre tive essa conversa interna, e eu não sabia, porque eu ainda não havia adentrado para esses estudos, né? E eu sempre falava o seguinte, eu sempre me colocava num cantinho e conversava comigo, em qualquer lugar que eu estivesse. Eu já tinha essa condição, eu já trouxe comigo, né? Porque a gente traz tudo que a gente precisa para cá. Então, eu já trouxe essa condição
de me colocar em qualquer ambiente que eu estava, num cantinho, com um monte de pessoas, e eu conversava comigo. E eu respondia. E eu ficava prestando atenção no que eu falava, só que eu não tinha a consciência da profundidade que é isso, né? Então, eu pegava mais nesse sentido, quero, não quero, vou, não vou, mas eu já estava trabalhando meu sentido, mais superficial, mas já estava. Por quê? Teve um episódio da minha vida em que eu estava com uma pessoa e não queria estar mais, tá? Antes de eu estar com o meu marido, e essa pessoa estava com outra pessoa e eu não sabia. Aí entra uma traição também. Quando eu vi essa pessoa dessa forma, eu disse: você está vendo essa pessoa com outra pessoa. Você já não queria. É isso que você quer para a tua vida? Aí eu respondia: não. O respeito já acabou. Se estava ruim agora, e agora? Então eu comecei com essa conversa interna comigo e fui absorvendo e sentindo e vendo o que realmente eu queria da minha vida para eu dar o próximo passo. Com isso, o que eu fiz? Eu olhei para essa frequência sem saber do que eu estava fazendo. Eu vi o que eu queria e comecei a dizer o que é que eu queria. Eu queria um companheiro. Tá, eu não falei que eu não queria uma pessoa que me traísse, que nada disso. Não, eu queria um companheiro. Aí eu fui no significado. O que era companheiro para mim? Eu não me apeguei ao que o outro era. Eu aprendi com ele. E falei assim, o que é um companheiro para mim? E a partir daí, eu fui falando e o meu marido chegou. É esse o sinal que sempre temos, que você estava falando, e que a gente não se respeita. Não olha. E isso vale para todos os relacionamentos. Por exemplo, eu fui apresentada a uma pessoa. Tem uma certa distância. Não fui com a cara daquela pessoa. Respeita. Eu não quero me aproximar tanto. Pode ser até dentro da família. Dentro da família, muito mais. Não precisa ser fora, não. Um tio, uma prima, qualquer coisa. Isso é energético. Tem alguma coisa ali que não ressoa, que não encaixa. E se a gente vai, a gente quebra a cara. É onde você disse da culpa. Aí a gente começa a se bater. Quando a gente começa a se bater, presta atenção nesse movimento. Você se culpa, você se maltrata, você não se respeita. Por quê? Porque o outro é mais importante. Porque eu tenho que ser a boazinha. Cuidado com boazinha. Cuidado com boazinha. A boazinha é uma tirana. A boazinha é uma tirana. Porque coloca realmente a boazinha dentro de nós. É aquela tirana que nos obriga a fazer muitas coisas que nós não queremos. Peço desculpa. E acho que é capaz aqui de ser também uma boa ideia partilharmos aqui algumas dicas para as pessoas se começarem a reconectar um pouquinho mais com elas. Como há bocado tu disseste, aquela pergunta que tu fazias a ti própria. E eu acho que é muito por aí. A pergunta quase, mas uma pergunta muito, muito clara, muito direta. Sei lá, alguém te convida para ir à praia. Tu perguntas a ti própria, quero ou não quero? E realmente prestar atenção no corpo. Porque o corpo vai responder. Ou vai ficar mais tranquilo com uma resposta, ou vai haver uma pequena contraçãozinha no corpo. Há pessoas que sentem uma contraçãozinha, há pessoas que sentem às vezes tipo é quase como se fosse algo a mexer-se dentro delas, um movimento.
por isso, é mesmo ficar aí muito atento a esse movimento interno do corpo quando se faz a pergunta. Porque a partir daí é mais fácil alinhar, não é? Dentro do seu sistema, o que é que deve ser e o que é que não deve ser para si, sem julgamento. Porque como estávamos ali a dizer há pouco da boazinha, a boazinha é uma tirana, porque nós começamos a facilitar muitas vezes sem necessidade. E quando damos por nós, somos nós que estamos no prejuízo. Daí que é muito importante nós começarmos também a perceber quais são as nossas motivações que nos fazem, como tu disseste, ser a boazinha. Porque a boazinha não vem do sentir. Não. A boazinha vem daquela percepção de vai parecer bem, eu quero que gostem de mim, eu quero que me achem perfeita, eu quero que vejam como eu sou impecável, como sou boa pessoa, como sou isto, como sou aquilo. Tudo trabalha no movimento de ser a boazinha. E esta boazinha, como eu disse, não tem nada a ver com o sentir. Porque às vezes as pessoas baralham-se, pensam, faço tudo de bom para o outro, então eu estou alinhada, eu sou boa. Não. Porque se for a pensar naquilo que o outro vai achar e que reconhecimento é que lhe vai trazer, que palmas é que lhe vai bater, isso aí já é tudo mental. Por isso é que é preciso ter muito cuidado com estes movimentos que nós fazemos. E atenção, não, ninguém aqui é doente por fazer isso. Nós somos ensinados a viver assim, crescemos com isso. São condicionamentos sociais e culturais que nós temos. Portanto, isto faz parte. Só que, como é lógico, traz-nos várias consequências no nosso dia-a-dia. Porque depois não somos só escravos de uma sociedade, daquilo que se diz que é suposto que se deva ser. Epá, e muitos de nós há coisas que nós não encaixamos nessas regras. E aqui é que muitas vezes a pessoa entra em dor porque pensa que todo o mundo está certo e o que ela sente está errado. E o que sente é o que está sempre certo. E atenção que não estou a falar do sentido de querer matar alguém, não é? Porque o sentido de querer matar alguém já envolve outra coisa. Vou falar no sentido intuicional, no sentido de quando eu sinto realmente no meu cardíaco que há tranquilidade. É por aí. Mais alguma coisa, André? Sim, igual você estava falando, da perfeita. Não existe ninguém perfeito aqui, gente. Eu não sou perfeita, você não é perfeita. Temos qualidades e defeitos. Ok? Eu vou conviver com as pessoas, eu vou me relacionar com as pessoas, com as suas qualidades e defeitos. Você sabendo disso, que ninguém é perfeito, você começa a ter um autoconhecimento sobre as coisas. Você começa a enxergar as pessoas como elas são. Então você não vai se surpreender com as pessoas. Você vai ter cautela. Você vai ter... vamos observar. Até onde eu posso ir e o que eu não posso ir. Então, você vai ter cautela com aquela pessoa. Então, quando você aceita a pessoa do jeito que ela é, com as suas qualidades e defeitos, não esperando e não criando expectativa, não esperando nada do outro, você aprende a amar as pessoas. E quando você aprende a amar as pessoas? Quando você aprende a sentir você, a se respeitar, a olhar para você com mais carinho. Sem essa culpa, esse medo de ser boazinha para ter o outro. Olha o vazio que é isso. Porque eu não me basto, eu não me preencho, eu
necessito do outro. Então, a maioria das vezes, até que inconscientemente, eu sou falsa. Eu não estou em mim, porque eu tenho que conquistar o outro tem que gostar de mim, o outro tem que vir até mim. Isso, eu tenho uma energia, eu tenho uma vibração. O que mais eu vou vibrar e o que eu vou atrair para mim com essa coisa que eu estou fazendo, vibrando desta forma? Isso vai me trazer a felicidade? E mesmo nos momentos infelizes, é uma ótima oportunidade para olhar e ver o que você tem que aprender. Não é ficar preso na sua infelicidade. É o que aquilo te trouxe para o seu aprendizado. Para você usar. Porque se veio, é porque você ainda não aprendeu. Sim. Tá? Então, a partir do momento que você aprendeu, você trouxe, você vai. E assim nós caminhamos, evoluindo, olhando para si e observando tudo que ao nosso redor. Mas é de extrema necessidade a gente parar e olhar para a gente. O que eu quero? Eu não tenho vontade de ir na casa de fulano? Eu não vou. Eu não quero comer um prato? Eu não quero comer essa comida? Eu não como, não é porque você vai chorar, não é porque você vai ficar triste que eu vou fazer o que você quer. Olha que aí foi uma coisa bem simples. Isso vai para todos os lados. Isso é se respeitar, é olhar, é sentir aquilo. Raquel, eu acho que... Bem, nós estamos a chegar aqui à nossa hora. E eu só gostava aqui de partilhar ainda mais uma ideia sobre a boazinha. Esta boazinha que nós temos dentro de nós vai ter tendência a fazer o quê? A ser abusada. E quando eu falo em abuso, eu falo em falta de respeito, em falta de consideração, depois vai sentir muito isto, não pensam em mim, não pensam como é que eu vou ficar. E aqui para nós realmente explicarmos a questão muito mais a nível energético do que está dentro, está fora, e do que está fora está dentro. Se eu estou a sentir ser abusada, não é que não estou a ser respeitada, que os outros não estão a considerar aquilo que eu faço, e eu até estava a pensar que eles iriam considerar, mas afinal não. Isto está a revelar que, em primeiro lugar, sou eu que estou a abusar de mim, porque sou eu que não estou a ouvir o meu sentir, sou eu que não me estou a respeitar. Portanto, a abusadora aqui é a boazinha. E às vezes as pessoas não se dão conta que quando estão neste registro de olharem para aquilo que os outros podem lhes trazer, estão a ferir-se profundamente e a desconectar-se da sua mais verdadeira essência. E às vezes ficam naquele momento que é, dói, mas eu nem sei o que é que dói. Ou então pensam, não, o problema é isto que está aqui a aparecer na minha vida neste momento. Quando na realidade vamos começar ali a escavar e entendemos que são coisas que já estão lá bem atrás e que não foram olhadas e que foram aprendidas. Por isso, tudo realmente envolve uma possibilidade de melhoria. Tem que se querer, tem que se estar aberto para e, de facto, abraçar o processo. Não é porque nós aqui não fazemos milagres. E é a pessoa aqui que também tem que realmente ter a vontade de seguir o seu caminho e de encontrar um melhor bem-estar dentro dela. Porque isto é o essencial, afinal de contas, toda a gente quer ser feliz.